Eu, antes de mais, um grato prazer por estar cá mais uma vez na 28ª Conferência e também dar nota apenas que vim cá porque tive que substituir o Rogério. Hoje saíram os números da FOS1 e, portanto, percebi porque é que estava a substituir o Rogério. Eu dou-me sempre algumas piadas diferentes. Gostava de dizer que, ainda por cima, aceitei um bocadinho vir cá porque vi que era o contributo de Portugal para o Plano Draghi. Fiquei muito satisfeito porque eu li o Plano Draghi, as 69 páginas da primeira parte, e as 323 da segunda parte, com muita atenção, quando fiz o meu podcast sobre esse assunto, e descobri que havia duas referências a Portugal. A primeira para dizer que tínhamos uma política energética razoavelmente tonta do ponto de vista de suporte à estrutura de custos baixos, e a segunda para dizer que tínhamos uma coisa fantástica, que era o lítio. São as únicas duas referências no Plano Draghi a Portugal. E, portanto, eu fico mais com a dúvida sobre qual é o contributo do Plano Draghi para Portugal do que o contributo de Portugal para o Plano Draghi. E venho aqui dar-vos nota de algumas das coisas importantes que o Plano Draghi traz, mas também de alguma frieza com que temos de analisar documentos com estas características. A primeira coisa é dizer que a base do Plano Draghi é uma espécie de ansiedade sénior de uma lógica europeia, porque a Europa representa a 7%, à semelhança da China, do PIB mundial, tem um problema específico que é, nos últimos 25 anos, não teve qualquer crescimento, contra um crescimento médio de 2% dos Estados Unidos e um crescimento de 8% da China. E isso tem preocupado e preocupou particularmente a Comissão Europeia. A Comissão Europeia pediu ao Draghi que fizesse uma análise. E essa análise é especificamente sobre este período, porque antes deste período o crescimento da Europa sempre foi, digamos assim, não só alinhado com os Estados Unidos, mas muitas vezes superior aos Estados Unidos. O que acontece, basicamente, é que toda a justificação deste não crescimento resume-se ao crescimento do PIB tecnológico. Se não puséssemos o PIB tecnológico, pura e simplesmente a diferença de crescimento era menos de 0,2% durante os 25 anos. CAGR. O que significa, basicamente, que nós temos, sobretudo, um problema particularmente importante na Europa durante estes últimos anos, é que não acompanhámos aquilo que Draghi chama a grande revolução da internet e da digitalização decorrente da internet, por não termos, digamos assim, uma adaptação específica a essas situações. Entre esses valores determinam-se, por exemplo, casos muito significativos. Por exemplo, empresas acima de 1 trilhão de capitalização bolsista, as 6 norte-americanas que têm este número, têm-no porque nasceram nos últimos 25 anos. Todas as empresas com mais de 100 milhões de capitalização bolsista na Europa, todas elas têm um histórico de mais de 50 anos. Isto é, ou por serem fusões ou conjugações, mais de 60 anos. Das 20 maiores empresas tecnológicas, 4 são europeias. Todas as outras são ou chinesas ou norte-americanas. E, portanto, o nível de desvio que se veio a verificar ao nível do crescimento, digamos assim, tecnológico, determinou que, de facto, a qualidade, digamos, de crescimento europeu foi comprometendo decisivamente aquilo que seria o nosso bem-estar, o nosso nível social, o nosso estado social que nós tanto preservamos e que, de facto, não é sustentável nem compatível com estes níveis de crescimento que se verificam. Draghi não é muito claro em relação, digamos assim, ao comparativo com a China, porque considera que a China, digamos assim, está noutro patamar de desenvolvimento diferente. Quais são os 3 motivos integrados? A necessidade de reduzir o innovation gap, e ele faz uma análise profunda sobre isso, a descarbonização e competitividade das empresas europeias e, finalmente, a defesa e a redução das dependências. Vamos só analisar muito rapidamente cada uma delas, para depois podermos analisar um bocadinho, digamos assim, a frieza com que estes números devem ser analisados e entendidos. Primeiro, basicamente aquilo que é a situação de redução do innovation gap. Como vimos, todo o crescimento que tem sido feito do ponto de vista tecnológico tem assente, sobretudo, na criação de grandes dimensões de empresas internacionais do ponto de vista tecnológico, onde não estão as empresas europeias, ainda que a maior capitalização bolsista europeia, por acaso, seja de uma empresa tecnológica, que é a SAP. Mas, de todas as maneiras, todas elas, digamos assim, são de origem norte-americana. Nós, no entanto, europeus, conseguimos criar patentes, criar inovação, criar novas ideias,
mas não temos nenhuma capacidade de scale-up dessas ideias. E o grande problema que Draghi detecta, e bem, é que o capital de crescimento verifica-se sobretudo, mesmo quando de origem europeia, verifica-se sobretudo através de dotação de fundos, que são ou de origem asiática ou de origem norte-americana. O exemplo que é dado, e que aliás o Paulo falou aqui, do ponto de vista daquilo que é o investimento em desenvolvimento e investigação realizado por poderes públicos, é um bocadinho tricky, ainda que seja verdade. Nós aplicamos 7 bilhões em investimento ao nível do budget comunitário e os norte-americanos aplicam por fundos públicos, nós temos sempre a ideia de que a América é um país sem qualquer tipo de suportes públicos, é uma mentira, aplicam 131 bilhões em investimento público em desenvolvimento e investigação. O que acontece, basicamente, é que esta crítica tem a ver com a fragmentação do investimento e não com o volume de investimento. Porque o volume de investimento europeu é mais ou menos da mesma origem, ou da mesma dimensão que o volume norte-americano. Mas é feito por recurso a pura e simplesmente orçamentos nacionais. E sendo orçamentos nacionais, estes orçamentos não têm a capacidade de homogeneização de todo o processo de investigação conseguido nos Estados Unidos. Isto é particularmente evidente, por exemplo, na indústria da defesa. Quando se olha para a indústria da defesa, a situação é verdadeiramente dramática. Neste momento existem 51 empresas originalmente detentoras de certificação específica por parte dos serviços militares norte-americanos que se foram fusionando e neste momento são basicamente 5 grandes companhias que operam material militar certificado. A Europa tem, nesta mesma condição, ainda que a certificação europeia seja diferente, qualquer coisa como 380 companhias, para termos a ideia daquilo que são as fragmentações. Para dar a ideia, e Draghi dá este exemplo, quando foi necessário mandar obusos, eu não sou um especialista, portanto, obusos de uma determinada característica para a guerra da Ucrânia, nós tínhamos 11 obusos diferentes, verdadeiramente incompatíveis. Portanto, isto cria, digamos assim, a ideia da fragmentação do modelo do ponto de vista de investimento. Nós temos a ideia que os europeus investem pouco em defesa. Os europeus investem em defesa cerca de 270 mil milhões de euros ano, contra 850 mil milhões dos norte-americanos, portanto bastante menos, cerca de um terço, mas contra 220 mil milhões da China e, antes da guerra, 50 mil milhões da Rússia. O que significa que o investimento em defesa dos europeus é bastante maior do que aquilo que é a percepção geral. Simplesmente temos um nível de fragmentação significativa, de que o exemplo mais relevante são os famosos tanques que nós produzimos com a mesma qualidade que os americanos, mas os americanos produzem 1 e nós produzimos 11. E, portanto, todos eles diferentes entre nós. Portanto, dá esta ideia, também é um exemplo, digamos assim, só estou a dar exemplos que o Draghi traz no seu documento. E por isso, os maiores investidores norte-americanos em tecnologia, em investigação e desenvolvimento, são todos eles concentrados em tecnologia, enquanto que os 3 maiores investidores em tecnologia na Europa são do setor automóvel. Portanto, há também um middle technological framework que é mais forte na Europa, mas naturalmente nos traz para menos padrões de rendibilidade e de produtividade. E, portanto, falta dar corpo a iniciativas globais. Depois, há o problema da descarbonização da economia. Draghi considera que a descarbonização da economia tem pontos perdidos, mas tem pontos, digamos assim, particularmente vantajosos, a despeito de partirmos com um handicap, que já aqui foi dito, que temos a energia 2 a 3 vezes mais cara que os norte-americanos. É verdade que isto é particularmente mais grave, porque nós queremos trabalhar com 42,5% em 2030 de energias limpas, coisa que está completamente afastada do lado dos americanos em termos de objetivo. A chave seria como é que conseguiríamos reduzir os indicadores para energias limpas que fossem compatíveis, digamos assim, com modelos. Há aqui várias críticas feitas ao sistema de distribuição da Europa não ser regular e não permitir a redistribuição pela Europa dos modelos energéticos, mas ainda assim o desafio estaria como é que se consegue simultaneamente seguir a descarbonização e reduzir, digamos assim, os custos energéticos em simultâneo. Mal seria de mim tentar dizer mais alguma coisa com
com a Maria João a seguir a mim para falar, era um risco demasiadamente relevante. Depois aparece naturalmente a defesa do problema da redução das dependências, onde a defesa ganha uma dimensão própria no relatório Draghi. Aqui, o grande problema que se coloca do ponto de vista do relatório Draghi é que, de facto, por muito que nós façamos um investimento regular, esse nosso investimento regular é totalmente fragmentado e, portanto, a verdade é que, mesmo que queiramos crescer do ponto de vista da despesa, e já temos 10 países, ou quando o relatório foi feito, já havia 10 países com 2% de custos em despesa e uma média de 1,4, 1,5 nos outros países gastos em despesa com defesa, a verdade é que tudo isto é feito de uma forma fragmentada, quando o comprador é um comprador que, tecnicamente, por definição, é um comprador de mercado único. E, portanto, sendo um comprador de mercado único, naturalmente, digamos, esse comprador, ou não criar um único mercado para toda a Europa, tem um problema específico do ponto de vista da estrutura de fragmentação que não permite à Europa ter um desenvolvimento muito significativo. Há áreas, chama a atenção que há áreas da defesa onde a Europa é totalmente dominante ainda do ponto de vista da tecnologia. E, portanto, quanto mais cedo, digamos assim, se conseguir resolver este assunto, mais depressa, digamos assim, a Europa pode acompanhar ou não acompanhar este elemento. Só aquilo que custaria para a defesa, que parece muito, seriam à volta de 800 milhões de 800 bilhões, 800 mil milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 3 a 4% daquilo que é o investimento público. Portanto, o problema de acompanhar, digamos assim, os custos de defesa, do ponto de vista do equilíbrio europeu, não altera substancialmente o modelo. Mas, claro, é impossível fazê-lo. Porquê? Porque nós só temos alocado àquilo que é o orçamento comunitário 1%, digamos assim, dos valores do orçamento global. Porque o resto, 50%, são alocados a orçamentos nacionais. Portanto, a transferência de valores para orçamentos, digamos assim, comunitários em detrimento dos orçamentos nacionais obrigam naturalmente a uma perda de valores soberanos particularmente significativos. Porque é que eu deixei ainda alguns minutos para discutir o plano Draghi e um pouco de água fria sobre o plano Draghi? É que o plano Draghi reconhece outras insuficiências estruturais que são menos discutidas pontualmente. E algumas dessas insuficiências estruturais merecem uma discussão política prévia à discussão económica. E a verdade é que elas foram assumidas como uma necessidade natural que vão ser postas em causa naturalmente, e o Paulo também já referiu isso, com a eleição de janeiro de Trump e aquilo que altera substancialmente do ponto de vista do quadro institucional. O primeiro é que temos, de facto, um financiamento público e privado substancialmente diferente do norte-americano e, de facto, muito débil. Muito débil não porque nos falte poupança. A Europa tem 1.390 bilhões de poupança disponível das famílias, ao contrário dos Estados Unidos, só tem 840 bilhões. Portanto, somos bastante mais ricos do ponto de vista patrimonial de liquidez ao nível das famílias do que são os norte-americanos. O problema é que nós temos poupança com completa aversão a risco e temos vindo a desenvolver essa poupança com completa aversão a risco. E as fraquezas institucionais estão à vista. Enquanto que o produto de investimento institucional dos Estados Unidos em fundo de pensões anda nos 142% do PIB, os fundos de pensões na Europa andam em 32% do PIB. E a dependência estrutural da banca, que aliás é mais pequena na Europa, mas que tem até melhor performance de retalho, como aliás seria de esperar, dada a poupança que disponibiliza, a verdade é que ainda assim é menos capaz de fazer leverage, porque quando olhamos, por exemplo, o nível de securitizações na banca europeia, elas representam 0,3% daquilo que é o funding da banca europeia e representam 0,3% do PIB, enquanto representam 4% do PIB na banca americana. Isto é, o nível de capacidade de leverage que a banca americana consegue é bastante maior. O que significa, por isso, que qualquer necessidade que seja feita de investimento à escala europeia, de facto, corre-se riscos significativos do ponto de vista da consideração daquilo que são os modelos próprios. O exemplo mais evidente sobre essa realidade é que o Plano Marshall, que é aquilo que é o último exemplo
europeu significativo de investimento conjunto representou, digamos, um efeito de 1% do PIB, 1 a 2% do PIB em termos de investimento. Aquilo que seria preciso só para a estrutura da defesa anda dos 3 a 4%. Portanto, já é o dobro do plano Marshall e já vimos, digamos assim, as dificuldades que isso representa. Portanto, aqui as fraquezas estão sobretudo no facto de não termos uma união bancária, uma união de consolidação, que, como sabem, não é uma situação absolutamente pacífica do ponto de vista da organização dos Estados, nem do modelo funcional dos Estados. A isto acresce o modelo de fragmentação política. Como eu estou em cima da hora, vou ser muito rápido aqui. Porque a prática é que a Europa, ao contrário dos Estados Unidos, funciona ainda com um modelo de existência de Estados nacionais e de Estados nacionais concorrentes. E, portanto, as decisões de Draghi pressupõem todas a resposta à falência, digamos assim, do sistema industrial de energia barata alemão e a falência, vamos ser sinceros, daquilo que é a indústria de bem-estar francesa e a falência do financiamento italiano. E Draghi raciocina sobre uma base, digamos assim, de centralidade económica destas três potências industriais da Europa, que são a Itália, a França e a Alemanha. E por isso tenta resolver todos os assuntos através de pressupostos, alguns deles que não são sequer discutíveis ou não foram sequer discutíveis, como, por exemplo, a organização da existência ou não existência de modelos de benchmarking que pudessem, digamos assim, pôr em concorrência aos Estados e, portanto, parte de um pressuposto de governação comum de todas estas áreas, sendo que há 10 áreas que são estudadas na parte B do relatório e, portanto, que têm como pressuposto, digamos assim, capacidades de gestão conjunta numa centralidade europeia que poderia ou não poderia criar ou não desígnios comuns. E daí passa para o modelo de governação, onde naturalmente teríamos que abandonar os modelos de quantificação, digamos assim, de quantificação de decisões e, sobretudo, de fim das decisões unânimes. Tínhamos que retirar um bocadinho daquilo que é a limitação da prioridade ao consenso e teríamos que trazer, digamos assim, um governo que seguramente, se tivesse modelos, digamos assim, mais pré-definidos, poderia, obviamente, abandonar soluções mais de consenso ou soluções, digamos assim, de composição burocrática que tornam muito difícil as decisões porque fazem parte, digamos assim, do próprio modelo consensualista que a Europa criou. A dúvida e que temos que fazer a reflexão é se isso é útil ou não útil para aquilo que é o contributo que Portugal pode dar para o plano Draghi. E eu, aí, acho que é uma reflexão que tem que ser feita e tem que ser feita em Portugal de uma forma aberta. Porque aquilo que parecem ser as competências específicas que Portugal tem, nem todas elas casam com o sistema de centralidade europeia pretendido, digamos assim, pelo modelo Draghi. Primeiro, porque nós beneficiamos de uma coisa que é um near e o friendshoring, isto é, nós conseguimos trabalhar para além da Europa dentro de modelos muito específicos. Segundo, porque nós temos capacidades de soft skills particularmente relevantes, de que o turismo é um exemplo claro, quando nós vamos avaliar as várias componentes de turismo que são mais valorizadas, os soft skills do welcoming são muito mais valorizados do que outras capacidades existentes, ou o nosso excelente trabalho no middle chain da cadeia de valor. Porque nós temos demonstrado incapacidade de fazer a cadeia de valor por inteiro, mas uma capacidade invejável de trabalhar no meio de uma cadeia de valor integrada pela nossa capacidade de improviso. Simultaneamente, as nossas virtudes passam a ser as áreas logísticas de caráter atlântico, com tudo o que pode servir do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de dados e do ponto de vista de transformação de dados físicos. E, finalmente, temos uma componente de well-being e de best living, que de facto é bastante positiva para modelos não centralizados, mas para modelos descentralizados, onde a relação com os Estados Unidos e a relação com a América do Sul nos permitem uma posição destacada e, hoje em dia, uma vantagem até competitiva do ponto de vista dos motores da economia. Se a Europa se mantiver como está, e se a situação geopolítica internacional não mudar significativamente, o que é um desejo impossível, como todos percebem, mas a verdade é que o próprio modelo estrutural trará daqui a 3 ou 4 anos, porque estas coisas demoram algum tempo, que vamos falar no motor económico da Europa na Península Ibérica. Porque ele já é nos últimos 3 anos e continuaria provavelmente a ser nos próximos 2 ou 3. O que é curioso, digamos assim, para um carro que anda tão devagar, porque reconhecemos esta incapacidade de crescimento significativa. Por isso, resumindo, é um plano muito interessante do ponto de vista de action to call imediato. Precisa, no entanto, anda à procura da busca da competitividade perdida da Europa, onde, digamos, as fraquezas são de base pura e tecnológica, e essas são evidentes,
Mas, simultaneamente, é um plano que merece alguma reflexão, também profunda, do ponto de vista daquilo que é o modelo que a Europa foi construindo e, sobretudo, não gostaria, e contra mim falo como tipicamente financeiro, que decisões de caráter essencialmente político sejam exclusivamente tomadas por razões económicas. Obrigado.